Bom dia, querido irmão, querida irmã. Que alegria poder estar contigo neste amanhecer que o Senhor preparou especialmente para nós. Hoje quero te convidar para algo que vai transformar completamente não apenas o teu dia, mas toda a atmosfera da tua casa. Começar esta manhã entregando tudo nas mãos de Deus através do Salmo 127. Esta passagem sagrada revela um segredo poderoso que muitos desconhecem. Sem a presença do Senhor em nosso lar, todos os nossos esforços são em vão. Talvez acordes hoje preocupado com as contas a pagar, com os filhos que precisam de direção, com o casamento que necessita de restauração ou com aquele projeto que parece não sair do lugar. O Salmo 127 nos ensina que há um descanso sobrenatural disponível quando entregamos nossa família e nossos planos ao Senhor. Não precisas carregar sozinho o peso de ser o provedor perfeito, o pai ou mãe ideal, o profissional impecável. Quando Deus edifica a casa, quando Ele guarda a cidade, tudo flui com uma graça que ultrapassa o entendimento humano. Se hoje sentes que tens trabalhado tanto, mas os resultados não aparecem, se acordas cansado antes mesmo de começar o dia, então esta oração é exatamente o que tua alma precisa. Escreve nos comentários: entrego meu dia a Deus, e une-te a esta família de fé que escolhe começar cada manhã colocando o Senhor em primeiro lugar. Fica comigo até o final, porque vais experimentar uma paz que só vem quando reconhecemos que nossa casa, nossa família, nosso trabalho e nossos sonhos pertencem primeiramente a Ele. Fica comigo até o final, porque vais experimentar uma paz que só vem quando reconhecemos que nossa casa, nossa família, nosso trabalho e nossos sonhos pertencem primeiramente a Ele. O Salmo 127 abre com uma verdade revolucionária que muda completamente nossa perspectiva sobre a vida. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Estas palavras escritas por Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Quantas vezes nos levantamos de madrugada, trabalhamos até a exaustão, planejamos cada detalhe e ainda assim sentimos que falta algo. O que falta é a bênção do Senhor, é a sua presença guiando cada passo. Quando entregamos nosso dia a Deus logo pela manhã, quando convidamos o Espírito Santo para ser o arquiteto da nossa jornada, tudo muda de figura. Não se trata de trabalhar menos, mas de trabalhar com propósito eterno, com direção celestial, com unção sobrenatural. O versículo continua dizendo que é inútil levantar de madrugada e dormir tarde, comendo o pão da ansiedade, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Que promessa extraordinária! Deus quer nos ensinar que há uma graça disponível, uma provisão que vem não do nosso esforço desesperado, mas da nossa confiança nele. Quando colocamos nossa família no altar cada manhã, quando oramos sobre nossos filhos antes que saiam de casa, quando abençoamos nosso cônjuge com palavras de fé, estamos permitindo que o Senhor edifique algo eterno, algo que as tempestades da vida não conseguirão destruir. Vamos orar. Senhor, pedimos que guardes nossa família como a sentinela mais fiel guarda a cidade. Protege nossos filhos de todo o mal, de toda influência negativa, de todo perigo visível e invisível. Coloca anjos ao redor deles quando saírem de casa, quando estiverem na escola, quando estiverem com os amigos. Que nenhuma arma forjada contra eles prospere. Guarda suas mentes de pensamentos destrutivos, seus corações de amizades tóxicas, seus caminhos de decisões precipitadas. Pai, cobre nosso lar com o teu sangue precioso, que nenhuma força das trevas tenha permissão para entrar em nossa casa. Expulsa toda opressão, toda depressão, toda enfermidade, todo espírito de discórdia.
Declara que nossa casa é território santo, consagrado ao Senhor. Que quando alguém cruzar a porta do nosso lar, sinta imediatamente a diferença, perceba que ali habita a paz de Deus. Senhor, livra-nos da tentação de querer controlar tudo com nossas próprias forças. Pai, confessamos que muitas vezes acordamos já carregando o peso do dia inteiro nos ombros. Levantamos ansiosos, preocupados, tensos, como se tudo dependesse exclusivamente de nós. Perdoa-nos por esta falta de confiança. Perdoa-nos por agir como se fôssemos órfãos, quando na verdade temos um Pai Celestial que cuida de cada detalhe das nossas vidas. Hoje escolhemos descansar em Ti. Escolhemos crer que Tu és fiel, que Tu és bom, que Tu tens o melhor para nós. Ajuda-nos a trabalhar com alegria, mas sem ansiedade, com dedicação, mas sem desespero, com responsabilidade, mas sem o peso esmagador de achar que somos nós os salvadores da nossa própria história. Ensina-nos o segredo do descanso no meio da batalha, da paz no meio da tempestade, da confiança no meio da incerteza. Queremos aprender a dormir tranquilos, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Senhor, abençoa o trabalho das nossas mãos neste dia. Que tudo o que fizermos seja feito com excelência, como se estivéssemos fazendo diretamente para Ti. Unge nossos projetos, nossos negócios, nossos estudos, nossas tarefas. Abre portas que nenhum homem pode fechar, e fecha portas que precisam permanecer fechadas para o nosso bem. Dá-nos sabedoria para tomar decisões corretas, discernimento para identificar oportunidades verdadeiras e coragem para dizer não ao que não vem de Ti. Que nosso trabalho não seja apenas para ganhar dinheiro, mas para glorificar o Teu nome e ser bênção para outros. Multiplica o fruto do nosso esforço de maneiras que só Tu podes fazer. Que vejamos a Tua provisão sobrenatural operando onde a lógica humana diz que é impossível. Que experimentemos o milagre da multiplicação em nossas finanças, em nosso tempo, em nossa energia. Pai, derrama Tua bênção sobre nosso casamento. Fortalece o vínculo entre marido e esposa. Renova o amor que às vezes parece ter esfriado. Reaviva a paixão que a rotina tentou apagar. Restaura a cumplicidade que os desafios da vida tentaram destruir. Ajuda-nos a nos olharmos com os olhos de Deus, a nos valorizarmos mutuamente, a nos honrarmos em público e em privado. Que possamos ser pacientes com as falhas um do outro, generosos com o perdão, abundantes em palavras de afirmação. Senhor, protege nosso casamento de toda tentação externa, de toda comparação destrutiva, de toda semente de descontentamento. Que nossa união seja forte como um cordão de 3 dobras que não se rompe facilmente. Ensina-nos a resolver conflitos com maturidade, a comunicar com clareza, a amar com sacrifício. Que nosso relacionamento seja um testemunho vivo do Teu amor pela Igreja. Senhor, hoje oramos especialmente pelos nossos filhos. Sejam pequenos ou já adultos, eles são herança que vem de Ti, recompensa que recebemos das Tuas mãos. Pedimos que coloques o Teu temor no coração deles desde cedo, que cresçam amando a Tua palavra, desejando a Tua presença, buscando a Tua vontade para suas vidas. Protege-os de toda rebeldia, de toda influência mundana que tenta desviá-los do caminho correto. Dá-nos sabedoria como pais para educá-los no caminho em que devem andar, com firmeza, mas também com amor, com disciplina, mas também com graça. Ajuda-nos a sermos exemplos vivos da fé que queremos que eles tenham. Que vejam em nós não perfeição, mas autenticidade, não religiosidade vazia, mas relacionamento genuíno contigo. Senhor, unge o futuro dos nossos filhos, prepara-lhes um caminho de propósito e destino. Pai, abençoa também os solteiros que nos acompanham nesta oração, aqueles que ainda aguardam o cônjuge que Tu preparaste, que esperam com paciência e fé o tempo certo.
Guarda seus corações de relacionamentos errados, de pressa que leva a decisões precipitadas, de solidão que empurra para compromissos inadequados. Dá-lhes contentamento na atual estação de vida, alegria na jornada, paz na espera. Prepara-os para serem o cônjuge que desejam encontrar. Trabalha no caráter deles, molda suas expectativas, cura suas feridas do passado. E quando chegar o tempo certo, que possam reconhecer claramente a pessoa que tu escolheste para eles. Que seus futuros casamentos sejam edificados desde já sobre o fundamento correto da tua palavra. Protege sua pureza, guarda sua integridade, fortalece sua determinação de honrar-te em todas as áreas da vida. Senhor, hoje intercedemos pelas famílias que estão passando por momentos de crise. Pelos casamentos à beira do divórcio, onde a comunicação se rompeu e o amor parece ter morrido. Pai, tu és especialista em ressurreição, em trazer vida onde só há morte, esperança onde só há desespero. Intervém nestas situações com teu poder restaurador. Amolece corações endurecidos, abre olhos cegados pelo orgulho, quebra muros de mágoa que foram construídos ao longo dos anos. Manda teu Espírito Santo para convencer, para consolar, para transformar. Que casamentos que pareciam impossíveis de salvar experimentem o milagre da reconciliação. Oramos pelos filhos que sofrem em lares divididos, que carregam feridas emocionais profundas por causa de conflitos familiares. Sara seus corações, consola suas dores, dá-lhes esperança de que dias melhores virão. Pai, levantamos diante de Ti as famílias que enfrentam dificuldades financeiras. Aqueles que acordam sem saber como pagarão as contas do mês, como colocarão comida na mesa, como manterão o teto sobre suas cabeças. Senhor, Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Tu alimentaste multidões com 5 pães e 2 peixes. Tu fizeste o azeite da viúva se multiplicar. Tu podes fazer o impossível acontecer. Abre portas de emprego para os desempregados. Multiplica os recursos dos que têm pouco. Traz criatividade e estratégias sobrenaturais para os que enfrentam dívidas. Que vejam a tua mão provendo de maneiras inesperadas, através de canais que nem imaginavam. Ensina-nos a administrar bem o que temos, a ser fiéis nos dízimos e ofertas, a confiar que tu cuidas dos que colocam o teu reino em primeiro lugar. Senhor, oramos pelas famílias que enfrentam problemas de saúde, pelos lares onde há alguém doente, onde a enfermidade trouxe preocupação e sofrimento. Pai, Tu és o Deus que cura, que restaura, que renova as forças. Estende Tua mão de cura sobre cada corpo enfermo. Toca com Teu poder aqueles que lutam contra doenças crônicas, contra diagnósticos difíceis, contra dores persistentes. Dá sabedoria aos médicos que tratam, eficácia aos medicamentos prescritos, paz aos corações angustiados. Fortalece os cuidadores que se dedicam a cuidar dos enfermos, dá-lhes paciência, amor e resistência física. Que Tua presença seja real nos quartos de hospital, nas salas de espera, nos momentos de tratamento. Converte situações de enfermidade em testemunhos de Tua fidelidade. Que muitos sejam curados e deem glória ao Teu nome. Pai, hoje também oramos pelos avós, pelos idosos em nossas famílias, aqueles que já caminharam muito nesta vida, que têm histórias para contar, sabedoria para compartilhar. Pedimos que sejam honrados e valorizados, não esquecidos ou negligenciados, que possam terminar seus dias com dignidade, cercados de amor e cuidado. Dá saúde a seus corpos já cansados, lucidez às suas mentes, alegria a seus corações. Que possam ver o fruto de suas orações nas gerações seguintes, que possam testemunhar Tua fidelidade atravessando décadas de suas vidas. Abençoa os netos com o privilégio de aprender com os mais velhos.
de ouvir suas histórias, de receber suas bênçãos. Que haja ponte de comunicação entre gerações, respeito mútuo, amor genuíno. Senhor, intercedemos pelos adolescentes e jovens adultos em nossas famílias. Aqueles que estão em fase de formação de identidade, de decisões importantes sobre o futuro, de pressões intensas, de um mundo que oferece tantos caminhos errados. Protege-os das drogas, do álcool, da promiscuidade, da violência. Guarda-os de amizades que os puxam para baixo, de relacionamentos abusivos, de escolhas que trarão arrependimento futuro. Dá-lhes coragem para serem diferentes, para nadarem contra a corrente, para escolherem o certo, mesmo quando todos ao redor escolhem o errado. Que encontrem sua identidade em Ti, não nas opiniões do mundo. Que descubram seus dons e talentos, seu propósito e chamado. Prepara-os para serem líderes da próxima geração, influenciadores para o bem, sal e luz em seus ambientes. Pai, oramos pelas mães que nos acompanham nesta oração. Aquelas que carregam tantas responsabilidades, que muitas vezes se sentem sobrecarregadas e exaustas. Dá-lhes forças sobrenaturais para cada dia, paciência inesgotável para lidar com os filhos, sabedoria celestial para tomar decisões corretas, que saibam que são vistas, valorizadas, apreciadas. Que o trabalho invisível que fazem diariamente não passa despercebido aos teus olhos. Unge-as como educadoras, consoladoras, intercessoras de suas famílias. Que suas palavras tenham peso espiritual, que suas orações movam o céu, que seu amor reflita o teu amor incondicional. Cura as feridas das que tiveram infâncias difíceis, das que não tiveram bons exemplos maternos, das que temem repetir erros do passado. Faz delas as mães que seus filhos precisam. Senhor, também erguemos em oração os pais, os homens que lideram suas famílias. Numa sociedade que muitas vezes desvaloriza o papel paterno, afirma que são fundamentais, insubstituíveis, essenciais. Dá-lhes visão clara de seu chamado, como provedores, não apenas financeiros, mas principalmente espirituais. Que sejam homens de oração, de palavra, de integridade. Ajuda-os a equilibrar trabalho e família, a estarem presentes não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Que seus filhos vejam neles exemplos de caráter, de honestidade, de fé genuína. Fortalece os que se sentem pressionados pela responsabilidade de sustentar a família, os que lutam com sentimentos de inadequação. Cura os que cresceram sem pai, que não tiveram modelos positivos. Faz deles os pais que seus filhos se orgulharão de ter. Pai, levantamos em oração as famílias monoparentais. Aquelas mães ou pais que criam filhos sozinhos, que carregam dupla responsabilidade, que enfrentam desafios únicos. Senhor, Tu prometeste ser pai dos órfãos e defensor das viúvas. Sê também o parceiro ausente, o supridor das necessidades, o consolador nas noites solitárias. Multiplica suas forças, seus recursos, seu tempo. Levanta pessoas ao redor para apoiar, para ajudar, para estar presente. Que seus filhos não carreguem traumas pela ausência de um dos pais, mas cresçam saudáveis emocionalmente, seguros de que são amados. Dá sabedoria extra para estas mães e pais que precisam ser pai e mãe ao mesmo tempo. Que não desanimem, que não desistam, que vejam frutos abençoados de seu esforço e dedicação. Senhor, oramos pelas famílias que enfrentam conflitos com parentes. Brigas antigas, mágoas não resolvidas, heranças que dividiram, palavras que feriram profundamente. Pai, Tu nos chamas para viver em paz com todos quanto possível. Traz cura a estes relacionamentos quebrados. Dá a cada um humildade para pedir perdão onde erraram e graça para perdoar onde foram feridos. Que o orgulho seja quebrado, que a reconciliação aconteça,
Que famílias separadas há anos voltem a se reunir. Não permitas que o inimigo roube a alegria da convivência familiar por causa de questões que podem ser resolvidas com amor e comunicação. Ensina-nos que relacionamentos são mais importantes que razões, que ter paz vale mais que ter razão. Restaura laços familiares que pareciam perdidos para sempre. Pai, intercedemos pelas famílias que estão passando por luto, aqueles que perderam entes queridos, que enfrentam o vazio da ausência, a dor da saudade. Senhor, consola-os com tua presença, que é bálsamo para a alma ferida. Lembra-lhes que a morte não é o fim para aqueles que creem em ti, que há esperança de reencontro na eternidade. Sustenta-os nos dias difíceis, quando a falta é mais intensa, quando as lembranças trazem lágrimas, que possam chorar sem perder a esperança, lembrar sem se prender ao passado, sentir saudades, mas continuar vivendo. Cura o coração dos que perderam filhos, dor que parece impossível de suportar. Conforta os que perderam cônjuges, parceiros de uma vida inteira. Ampara os que perderam pais, figuras fundamentais em suas histórias. Pai amado, continuamos derramando nossos corações diante de Ti nesta manhã. Oramos agora pela rotina diária de nossas famílias. Abençoa o café da manhã que compartilhamos, as conversas que temos antes de cada um sair para suas atividades. Que possamos começar o dia juntos sempre que possível, fortalecendo laços, expressando amor, orando uns pelos outros. Unge o caminho de cada membro da família quando saem de casa. Vai adiante deles, preparando o dia, removendo obstáculos, abrindo caminhos. Que retornem ao lar no final do dia com histórias de tua fidelidade para contar, com testemunhos de tua proteção para compartilhar. Ajuda-nos a criar tradições familiares saudáveis, momentos especiais que ficarão gravados na memória dos nossos filhos. Que o jantar seja momento de reunião, não apenas de alimentação do corpo, mas de comunhão. Senhor, pedimos sabedoria para lidar com a tecnologia em nosso lar. Vivemos em era digital, onde celulares, tablets e computadores competem pela atenção de todos. Ajuda-nos a estabelecer limites saudáveis, a usar a tecnologia como ferramenta e não como ídolo. Protege nossos filhos dos perigos da internet, do conteúdo impróprio, dos predadores virtuais, do vício em redes sociais. Dá-nos discernimento para monitorar sem invadir privacidade, para orientar sem controlar excessivamente. Que possamos ter conversas abertas sobre o que veem online, criando ambiente de confiança onde podem compartilhar suas dúvidas e medos. Ensina-nos a valorizar conversas presenciais mais que mensagens virtuais, abraços reais mais que emojis. Que a tecnologia sirva para aproximar nossa família, não para distanciar. Pai, oramos pela educação dos nossos filhos. Abençoa os professores que os ensinam, dá-lhes paciência e dedicação. Que nossos filhos aprendam não apenas conteúdos acadêmicos, mas valores eternos, não apenas informação, mas sabedoria de vida. Ajuda-os nas dificuldades de aprendizado, nas matérias mais desafiadoras, nas provas e avaliações. Que desenvolvam amor pelo conhecimento, curiosidade saudável, disciplina para estudar. Protege-os de bullying na escola, de pressão dos colegas para fazer o errado, de ensinos contrários aos princípios bíblicos. Dá-nos como pais sabedoria para acompanhar a vida escolar deles, para valorizar suas conquistas, para apoiar em suas dificuldades. Que a educação que recebem em casa e na escola os prepare não apenas para o mercado de trabalho, mas para a vida. Senhor, intercedemos pelas decisões importantes que nossas famílias enfrentam, mudanças de cidade, trocas de emprego, escolhas de escola, investimentos financeiros, que nenhuma decisão seja tomada sem buscar tua direção primeiro.
Dá-nos sinais claros do caminho a seguir, paz confirmando as escolhas certas, inquietação alertando sobre as erradas. Fecha as portas que precisam permanecer fechadas, por mais atraentes que pareçam. Abre as portas que são tua vontade, mesmo que pareçam impossíveis. Livra-nos de decisões precipitadas tomadas na emoção, de escolhas baseadas apenas em vantagens materiais, ignorando aspectos espirituais. Que em tudo busquemos primeiro o teu reino e tua justiça, confiando que as demais coisas nos serão acrescentadas. Pai, oramos pela saúde mental e emocional de cada membro de nossas famílias. Vivemos tempos de ansiedade crescente, de depressão alarmante, de estresse constante. Muitos acordam já exaustos emocionalmente antes mesmo de começar o dia. Senhor, traz cura para mentes atormentadas, paz para corações angustiados, esperança para almas desanimadas. Quebra fortalezas de pensamentos negativos, de mentiras que o inimigo plantou, de traumas do passado que ainda a aprisionam. Que possamos buscar ajuda profissional quando necessário, sem vergonha ou culpa. Que possamos falar sobre nossos sentimentos sem medo de julgamento. Cria em nossos lares ambiente seguro, onde vulnerabilidade é aceita, onde fraqueza não é condenada, onde cada um pode ser autêntico. Senhor, pedimos que nos ensines a perdoar dentro de nossas famílias, perdoar as pequenas ofensas diárias, as palavras ditas no calor da discussão, os esquecimentos e falhas inevitáveis da convivência. Que não guardemos rancor, que não acumulemos mágoas, que não façamos lista de erros do passado para jogar na cara do outro. Ajuda-nos a pedir perdão com humildade quando erramos, a reconhecer nossas falhas sem justificativas vazias. Que possamos perdoar como tu nos perdoas, completamente, sem condições, sem lembrar mais das ofensas. Quebra ciclos de amargura que passam de geração em geração, padrões destrutivos que se repetem em nossas famílias. Que esta geração seja diferente, que quebremos correntes, que escrevamos nova história. Pai, oramos pela intimidade em nossos casamentos. Que marido e esposa cultivem não apenas intimidade física, mas principalmente emocional e espiritual. Que possam conversar sobre tudo, compartilhar sonhos e medos, apoiar um ao outro incondicionalmente. Protege o leito conjugal de toda impureza, de toda tentação externa, de comparações destrutivas. Que possam se dar um ao outro com amor, generosidade e prazer mútuo. Cura feridas de abusos passados que afetam a intimidade presente. Restaura o que foi roubado, renova o que esfriou, reaviva o que parecia morto. Que possam envelhecer juntos, crescendo em amor. Não se acomodando na rotina, mas sempre buscando manter viva a chama do relacionamento. Senhor, levantamos em oração as gestantes e bebês em nossas famílias. Abençoa cada gravidez com saúde para mãe e bebê. Que o desenvolvimento seja perfeito, que o parto seja seguro, que o puerpério seja tranquilo. Prepara os corações dos pais para a chegada do novo membro da família, dá-lhes sabedoria para cuidar, paciência para as noites sem dormir, amor incondicional para cada fase. Abençoa os bebês que estão nascendo, que cresçam saudáveis, fortes, inteligentes. Que desde o ventre sejam cobertos com tua proteção, ungidos com teu propósito, destinados para a tua glória. Consola os casais que enfrentam dificuldades para engravidar, que lidam com perdas gestacionais, que carregam a dor de sonhos adiados. Pai, oramos pelas crianças pequenas em nossas famílias, aquelas que estão descobrindo o mundo, aprendendo a andar, começando a falar. Que cresçam em ambiente de amor e segurança, cercadas de cuidado e atenção. Protege sua inocência, guarda sua pureza, preserva sua alegria natural. Que possam brincar livremente, rir abundantemente, sonhar sem limites.
Dá sabedoria aos pais para educá-las com firmeza, mas também com ternura, estabelecendo limites necessários, mas sem quebrar seus espíritos. Que aprendam desde cedo sobre teu amor, que ouçam histórias bíblicas, que vejam exemplos de fé em casa. Planta sementes eternas em seus corações tenros, que germinarão no tempo certo. Senhor, intercedemos pelos adolescentes que enfrentam tantas mudanças físicas, emocionais e sociais. Ajuda-os a navegar esta fase complexa com equilíbrio e sabedoria. Que encontrem sua identidade em Ti, não nas opiniões dos colegas ou nas pressões da sociedade. Protege-os de baixa autoestima, de transtornos alimentares, de automutilação, de pensamentos suicidas. Abre canais de comunicação entre pais e filhos adolescentes que possam conversar sobre tudo sem medo de reação exagerada. Dá aos pais paciência para entender esta fase, sabedoria para guiar sem controlar, amor para aceitar mesmo quando não concordam com tudo. Que os adolescentes saibam que são amados incondicionalmente, valorizados profundamente, importantes infinitamente. Pai, oramos pelos jovens adultos que estão definindo seus caminhos profissionais. Aqueles que escolhem cursos universitários, que buscam primeiro emprego, que iniciam carreiras. Dá-lhes clareza sobre seus dons e talentos, direção sobre qual caminho seguir, portas abertas de oportunidade. Que não escolham profissões apenas pelo retorno financeiro, mas principalmente por alinhamento com seu propósito. Protege-os de dívidas estudantis esmagadoras, de escolhas que trarão arrependimento futuro, que tenham sucesso em seus estudos, que se destaquem em suas áreas, que sejam luz onde forem colocados. Prepara-os não apenas para serem bons profissionais, mas principalmente para serem pessoas íntegras. Senhor, levantamos em oração as famílias que enfrentam vícios. Aqueles que lutam contra a dependência química, alcoolismo, jogos, pornografia. Pai, Tu és mais forte que qualquer vício, maior que qualquer corrente. Quebra estas prisões com Teu poder libertador. Dá aos viciados reconhecimento do problema e desejo genuíno de mudança. Conecta-os com ajuda profissional adequada, com grupos de apoio eficazes, com comunidades de fé acolhedoras. Fortalece os familiares que convivem com viciados, que muitas vezes se sentem impotentes e desesperados. Dá-lhes sabedoria para ajudar sem ser codependentes, amor para apoiar sem facilitar o vício. Restaura o que o vício destruiu, cura o que foi ferido. Pai, oramos pela segurança de nossas famílias em tempos de violência crescente. Protege-nos de assaltos, sequestros, violência urbana. Que possamos sair e voltar para casa em paz. Coloca anjos guerreiros ao nosso redor, tornando-nos invisíveis aos olhos dos malfeitores. Quando precisarmos enfrentar situações perigosas, dá-nos sabedoria sobrenatural para agir corretamente. Livra-nos de estar no lugar errado, na hora errada. Protege especialmente nossas crianças e adolescentes que são mais vulneráveis. Que possamos viver não em medo paralisante, mas em fé confiante de que Tu és nosso protetor. Oramos também pelos policiais e autoridades que trabalham pela nossa segurança. Senhor, intercedemos pelas famílias que enfrentam processos judiciais, disputas de guarda, divórcios litigiosos, questões de herança, problemas trabalhistas. Que a justiça prevaleça, que a verdade venha à luz, que decisões sábias sejam tomadas. Dá aos advogados sabedoria para defender bem, aos juízes discernimento para julgar corretamente. Protege os inocentes de acusações falsas, livra os oprimidos de injustiças. Que processos que se arrastam há anos encontrem resolução. Acalma corações ansiosos que aguardam decisões judiciais importantes. Que em meio a batalhas legais, possamos manter nossa fé intacta, nossa paz preservada, nossa esperança renovada. Pai,
Oramos pelas famílias que enfrentam desafios com filhos especiais, crianças com autismo, síndrome de Down, deficiências físicas ou mentais. Senhor, dá aos pais amor incondicional que vai além de qualquer limitação. Dá-lhes paciência infinita para lidar com desafios diários, força sobrenatural para não desanimar. Conecta-os com profissionais capacitados, terapias eficazes, recursos necessários, que vejam não limitações, mas potenciais únicos em seus filhos. Protege estas crianças especiais de bullying, de discriminação, de falta de oportunidades. Que a sociedade aprenda a valorizar a diversidade, a incluir com amor, a respeitar diferenças. Abençoa os irmãos de crianças especiais que muitas vezes crescem precisando de atenção extra também. Senhor, levantamos em oração as famílias que enfrentam mudanças difíceis, mudanças de cidade por causa de trabalho, deixando para trás amigos e familiares. Ajuda-os no processo de adaptação, de fazer novos amigos, de encontrar nova igreja, de criar novo lar. Que não percam suas raízes, mas consigam criar novas raízes também. Conforta especialmente as crianças que precisam mudar de escola, deixar amigos, começar de novo. Dá aos adultos sabedoria para ajudar os filhos nesta transição. Que mudanças geográficas não causem feridas emocionais duradouras. Que possam ver novas oportunidades nestas mudanças, não apenas perdas. Pai, oramos pelas famílias que enfrentam diferenças religiosas dentro de casa. Quando um cônjuge serve a Deus, mas o outro não. Quando pais crentes têm filhos que se afastaram da fé. Senhor, converte os não convertidos, restaura os desviados, alcança os distantes. Dá aos que creem paciência para não desistir de orar, sabedoria para testemunhar mais com atitudes que com palavras, amor que não julga nem condena. Que possam viver sua fé de maneira tão atraente que outros desejem conhecer este Deus que tanto os transforma. Quebra resistências espirituais, remove vendas dos olhos, abre corações endurecidos. Que famílias divididas espiritualmente encontrem unidade na fé. Senhor, intercedemos pelas famílias que enfrentam conflitos com vizinhos. Desentendimentos por barulho, por limites de propriedade, por diferenças de estilo de vida. Pai, ensina-nos a amar nosso próximo como a nós mesmos, mesmo quando é difícil. Dá-nos sabedoria para resolver conflitos pacificamente, humildade para pedir desculpas quando erramos, graça para perdoar quando somos ofendidos. Que possamos ser sal e luz em nossa vizinhança, testemunhando o teu amor através de nossas atitudes. Transforma inimizades em amizades, conflitos em oportunidades de demonstrar caráter cristão. Que nossos vizinhos vejam diferença em nossa família e se sintam atraídos a conhecer a fonte desta diferença. Pai amado, prosseguimos nesta oração poderosa, derramando mais petições diante do teu trono de graça. Oramos agora pela vida espiritual de nossas famílias. Que possamos ter momentos devocionais juntos, lendo tua palavra, orando em união, adorando em família. Que a Bíblia não seja apenas um livro na estante, mas manual de vida consultado diariamente. Ajuda-nos a criar o hábito de culto doméstico, mesmo que seja breve, mas consistente. Que nossos filhos cresçam vendo pais que oram, que leem a Bíblia, que vivem o que pregam. Que possamos discipular nossa família intencionalmente, passando valores eternos de geração em geração. Unge cada membro da família com dons espirituais, com chamados específicos, com propósitos divinos. Que nossa casa seja não apenas lar físico, mas também igreja doméstica. Senhor, pedimos que nos ajudes a criar memórias familiares positivas. Momentos que ficarão gravados para sempre no coração dos nossos filhos. Viagens que fizemos juntos, festas que celebramos, tradições que criamos. Ajuda-nos a priorizar tempo de qualidade com a família, não apenas quantidade.
que possamos desligar celulares e dar atenção total uns aos outros, que possamos rir juntos, brincar juntos, criar momentos de alegria genuína. Nas dificuldades financeiras, que possamos ser criativos para fazer coisas especiais sem gastar muito. Que nossos filhos lembrem não das coisas materiais que tiveram, mas dos momentos especiais que viveram. Que construamos legado de amor, não de bens materiais. Pai, oramos pela vida profissional de cada membro da família que trabalha. Abençoa seus empregos, seus negócios, suas carreiras, que sejam valorizados no ambiente de trabalho, reconhecidos por sua competência, promovidos no tempo certo. Protege-os de chefes injustos, de colegas invejosos, de ambientes tóxicos. Se estão em emprego errado, dá-lhes coragem para buscar algo melhor. Se precisam mudar de carreira, mostra-lhes o caminho. Que possam trabalhar com excelência, mas sem se tornarem workaholics, negligenciando a família. Ensina-nos a equilibrar vida profissional e pessoal, a trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Que o trabalho seja bênção, não maldição, fonte de realização, não apenas de sustento. Senhor, intercedemos pelas famílias que enfrentam traição conjugal, aqueles que descobriram infidelidade e não sabem como seguir em frente. Pai, esta é uma das dores mais profundas que um casamento pode enfrentar. Consola o coração partido de quem foi traído, que sente que seu mundo desmoronou. Dá-lhes forças para decidir sabiamente o que fazer, sem pressa, mas também sem negligência. Convence o que traiu da gravidade do seu erro. Leva-o a arrependimento genuíno, não apenas remorso por ter sido descoberto. Se houver possibilidade de restauração, que ambos busquem ajuda profissional e espiritual. Se o casamento terminar, que não termine em amargura, mas que cada um possa seguir em frente curado e restaurado. Pai, oramos pelas famílias que lidam com doenças mentais. Depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia. Senhor, estas doenças são reais e precisam de tratamento adequado. Quebra o estigma que ainda existe, a vergonha que impede muitos de buscar ajuda. Que possamos entender que doença mental não é falta de fé, não é fraqueza de caráter, não é possessão demoníaca, é doença que precisa de tratamento médico, assim como diabetes ou hipertensão. Dá aos familiares paciência para lidar com os desafios, sabedoria para ajudar adequadamente, amor para não desistir. Guia aos melhores profissionais, aos tratamentos mais eficazes, aos medicamentos corretos. Que haja cura completa onde for tua vontade e gerenciamento eficaz onde a cura não vier. Senhor, levantamos em oração as famílias que enfrentam conflitos intergeracionais, quando avós querem interferir demais na criação dos netos, quando pais adultos ainda não conseguem se libertar da influência excessiva dos próprios pais. Pai, dá sabedoria para estabelecer limites saudáveis com amor e respeito. Que os avós possam ser fonte de apoio sem ser fonte de conflito. Que possam aconselhar quando solicitados sem impor suas opiniões. Que os pais possam honrar os avós sem abrir mão de sua autoridade sobre os próprios filhos. Que haja respeito mútuo, comunicação clara, amor abundante. Quebra padrões disfuncionais que passam de geração em geração, ciclos de controle, manipulação ou negligência. Pai, oramos pelas famílias que enfrentam problemas com vícios tecnológicos. Pais viciados em trabalho, através de e-mails constantes, adolescentes viciados em jogos online, crianças viciadas em vídeos no celular. Senhor, ajuda-nos a ter domínio próprio no uso da tecnologia, que possamos estabelecer regras saudáveis para toda a família, incluindo os adultos. Que possamos ter momentos sem telas, especialmente durante refeições e antes de dormir. Protege nossas famílias dos efeitos negativos do excesso de tecnologia.
insônia, ansiedade, falta de habilidades sociais, sedentarismo. Ensina-nos a usar a tecnologia como ferramenta útil, sem permitir que ela domine nossas vidas e relacionamentos. Senhor, intercedemos pelas famílias que enfrentam problemas de comunicação. Quando há silêncio em vez de diálogo, quando há gritos em vez de conversas calmas, quando há suposições em vez de perguntas claras. Pai, ensina-nos a arte da comunicação eficaz. Que possamos ouvir realmente, não apenas esperar nossa vez de falar. Que possamos expressar nossos sentimentos com clareza, sem atacar o outro. Que possamos fazer perguntas em vez de acusar, buscar entender antes de ser entendidos. Quebra barreiras de comunicação construídas ao longo dos anos. Que possamos ter conversas difíceis com maturidade, resolver conflitos com sabedoria, expressar amor com palavras e ações. Pai, oramos pelas famílias que enfrentam pressões financeiras extremas. Aquelas que estão à beira do despejo, que têm luz e água prestes a serem cortadas, que não sabem como alimentarão os filhos amanhã. Senhor, Tu vês cada necessidade, conheces cada angústia. Intervém miraculosamente nestas situações desesperadoras. Levanta pessoas para ajudar, abre portas de provisão inesperadas, multiplica recursos de maneiras sobrenaturais. Dá aos pais coragem para buscar ajuda sem vergonha, humildade para aceitar auxílio quando oferecido. Protege as crianças do trauma da extrema pobreza, preserva sua inocência apesar das dificuldades. Que estas famílias experimentem que Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê no momento exato. Senhor, levantamos em oração as famílias que enfrentam discriminação. Por causa de raça, classe social, religião, nacionalidade, Pai, quebra todo preconceito, toda injustiça, toda discriminação. Consola os que sofrem por serem diferentes, fortalece os que enfrentam rejeição. Que possamos ensinar nossos filhos a valorizar a diversidade, a respeitar diferenças, a combater injustiças. Que nossas famílias sejam exemplo de amor inclusivo, de aceitação genuína, de respeito mútuo. Protege especialmente as crianças de famílias minoritárias que enfrentam bullying e discriminação. Que cresçam orgulhosas de suas raízes, confiantes em sua identidade, seguras de seu valor. Pai, oramos pelas famílias que enfrentam desafios com adoção. Aqueles que desejam adotar, mas enfrentam processos burocráticos intermináveis, custos altos, incertezas. Senhor, agiliza processos, remove obstáculos, conecta crianças que precisam de lar com famílias que têm amor para dar. Prepara os corações dos pais adotivos para os desafios únicos da adoção. Dá-lhes amor incondicional, paciência infinita, sabedoria sobrenatural. Cura as feridas das crianças adotadas, especialmente aquelas que sofreram abandono, abuso ou negligência. Que possam encontrar em suas novas famílias o amor e a segurança que sempre mereceram. Abençoa as famílias que já adotaram. Fortalece os vínculos, constrói relacionamentos saudáveis. Senhor, intercedemos pelas famílias que enfrentam conflitos culturais. Quando cônjuges vêm de culturas diferentes e precisam encontrar equilíbrio, quando imigrantes tentam preservar sua cultura enquanto se adaptam à nova realidade. Pai, dá sabedoria para honrar ambas as culturas, para criar síntese harmoniosa que enriquece em vez de dividir. Que as diferenças culturais sejam fonte de riqueza, não de conflito. Ajuda as crianças que crescem entre duas culturas a desenvolver identidade segura, a valorizar ambas as heranças. Protege-as de confusão de identidade, de rejeição de qualquer das culturas, que possam ser ponte entre mundos diferentes. Pai, oramos pelas famílias que enfrentam desafios com fertilidade. Casais que desejam ter filhos, mas enfrentam dificuldades para engravidar. Senhor,
Tu és o Deus que abre ventres, que faz milagres, que realiza o impossível. Se for tua vontade, concede-lhes o milagre da concepção. Guia-os aos melhores tratamentos, aos profissionais mais competentes, às decisões mais sábias. Dá-lhes paciência na espera, fé no processo, esperança no futuro. Consola-os nas decepções mensais, nas tentativas frustradas, nas perdas gestacionais. Se o caminho for adoção, prepara seus corações para esta bênção alternativa, que possam ver que família se constrói com amor, não apenas com laços biológicos. Senhor, levantamos em oração as famílias que enfrentam mudanças na estrutura familiar, novos casamentos após divórcio, famílias reconstruídas, meio-irmãos tentando se relacionar. Pai, estas situações são complexas e delicadas. Dá sabedoria a todos os envolvidos para navegar estas águas difíceis. Que os adultos coloquem o bem-estar das crianças acima de suas próprias mágoas e conflitos. Que possam coparentar com maturidade, mesmo quando o casamento acabou. Protege as crianças de serem usadas como armas ou mensageiras entre pais divorciados. Ajuda-as a se adaptarem a novas realidades familiares, a aceitarem novos membros, a construírem novos relacionamentos. Que amor prevaleça sobre ressentimento. Pai, oramos pelas famílias que enfrentam distância geográfica, filhos que moram longe dos pais, irmãos espalhados por diferentes cidades ou países. Senhor, mesmo separados fisicamente, que permaneçam unidos em coração. Que a tecnologia sirva para manter contato frequente, para matar saudades, para compartilhar vida. Que façam um esforço para se reunir sempre que possível, que valorizem os momentos juntos. Consola especialmente os idosos que sentem falta dos filhos e netos que moram longe. Dá aos que estão distantes sabedoria para equilibrar suas vidas sem negligenciar os pais que envelhecem. Que a distância não esfrie o amor, não enfraqueça os laços, não apague as memórias. Senhor, intercedemos pelas famílias que enfrentam crises de fé, quando tragédias acontecem e a fé é abalada, quando orações parecem não ser respondidas e a dúvida se instala. Pai, fortalece a fé vacilante, sustenta os que estão prestes a desistir. Lembra-lhes de tua fidelidade passada, de promessas que se cumpriram, de milagres que já experimentaram, que possam ser honestos sobre suas dúvidas sem se afastar de ti, que possam questionar sem perder a fé. Manda pessoas para encorajá-los, para orar com eles, para lembrar-lhes da verdade, que saiam desta crise com fé mais profunda, mais madura, mais autêntica. Que provações produzam perseverança, e perseverança produza caráter aprovado. Pai, oramos pelas famílias que enfrentam desafios com o envelhecimento dos pais. Filhos adultos que precisam cuidar de pais idosos, invertendo papéis que sempre conheceram. Senhor, dá-lhes paciência infinita para lidar com as dificuldades desta fase. Que possam honrar pai e mãe, não apenas com palavras, mas com ações concretas de cuidado. Dá-lhes sabedoria para tomar decisões difíceis sobre cuidados médicos, sobre moradias, sobre finanças. Que possam equilibrar cuidar dos pais com cuidar da própria família e de si mesmos. Protege-os de esgotamento, de ressentimento, de culpa. Levanta redes de apoio, recursos adequados, ajuda profissional quando necessária, que possam ver este tempo não como fardo, mas como oportunidade de retribuir amor recebido. Senhor, levantamos em oração as famílias que enfrentam perdas financeiras súbitas, desemprego inesperado, negócio que faliu, investimento que deu errado. Pai, estas situações trazem não apenas dificuldade material, mas também abalo emocional e espiritual. Consola os que se sentem fracassados, os que carregam culpa por decisões erradas, os que temem não conseguir se recuperar. Lembra-lhes que seu valor não está em sua conta bancária,
que sua identidade não está em seu sucesso profissional. Abre novas portas de oportunidade, mostra caminhos alternativos, traz provisão criativa. Que possam aprender lições valiosas com esta experiência, que possam crescer em fé e caráter. Restaura não apenas suas finanças, mas principalmente sua confiança e esperança. Pai amado, chegamos ao final desta oração poderosa, com corações transbordando de gratidão. Obrigado por nos ouvir, por estar sempre presente em nossas vidas, por nunca nos abandonar, mesmo quando nos sentimos sozinhos. Agradecemos pela família que nos deste, com todas as suas imperfeições e desafios, porque é através dela que aprendemos sobre amor, perdão, paciência e graça. Obrigado pela possibilidade de começar este dia renovados, cheios de esperança, conscientes de que estamos sob tua proteção e cuidado. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos em tua presença e colocamos-te em primeiro lugar em cada decisão e ação. Que possamos viver este dia com alegria, com propósito, com a certeza de que tu vais conosco em cada momento. Oramos tudo isto no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou seu coração, se você sentiu a presença de Deus neste momento, eu te convido a compartilhar esta mensagem com alguém que precisa ouvir estas palavras de fé e esperança. Talvez seja um familiar que está desanimado, um amigo que enfrenta dificuldades, alguém que precisa ser lembrado de que Deus cuida de cada detalhe de nossas vidas. Escreva amém nos comentários para que possamos formar uma corrente de fé, uma comunidade que se apoia mutuamente em oração. Se ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora e ative o sininho de notificações para receber mais mensagens que edificarão sua fé e fortalecerão sua caminhada com Deus. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe você e sua família poderosamente. Que Ele guarde sua casa, proteja seus caminhos, multiplique suas bênçãos e encha seu lar de paz, amor e alegria. Que a graça do nosso Senhor esteja sobre você hoje e sempre. Vá em paz, sabendo que você não está sozinho, que Deus está contigo em cada passo desta jornada. Amém e amém. Amém e amém.